Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a live do A Nutri Tá On, uma série de lives semanais, onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e definitiva. Para quem não me conhece, eu sou a Lana, sou nutricionista e o tema da live de hoje é gordura abdominal não é só estética, né? Reduzir gordura abdominal não é só uma questão de estética. Então vou te explicar hoje por que acumular excesso de gordura pode ser um problema e te ajudar a identificar se o que você tem hoje de gordura abdominal já pode ser um risco. Eu vou falar bastante disso. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada, né? Era pra ser meio de 27, tive uns imprevistos, mas tô aqui. O tema hoje é muito importante e tô aqui também com o meu caderninho hoje com cola, porque é muita coisa pra falar. Então, vamos lá. Por que é importante falar da gordura abdominal? A gente tem dois tipos de gordura na região abdominal. A gordura subcutânea e a gordura visceral. Deixa eu pegar minha água aqui, que senão acabo de falar. Existem esses dois tipos de gordura. A gordura subcutânea é a gordura mais superficial, que é essa que fica por debaixo da nossa pele. É essa gordurinha aqui que se você for fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, é essa que você vai tirar. E existe a gordura visceral, que é a gordura que fica dentro da cavidade abdominal. Então, a gente tem o nosso tórax e a gente tem a cavidade abdominal. Nessa cavidade abdominal é onde ficam os nossos órgãos. Então, tudo ali está protegido pelo músculo abdominal, né? Para que esses órgãos não saiam. Então, dentro dessa cavidade abdominal, quando se acumula gordura nessa parte, essa gordura é gordura visceral, é conhecida como gordura amarela, né? Até se você for ver fotinho, você vai ver que a gordura que recobre os órgãos ali, ela é bem amarelinha. E a gordura subcutânea, que é uma gordura natural da gente ter, que não vai causar problema, ela é mais branquinha. Então tem essa diferença. Por que ter gordura visceral pode ser um risco? Por que isso pode ser um problema? Bom, a gordura visceral, ela está relacionada com doenças que vocês devem conhecer muito bem, que é doença de Alzheimer. Por mais que você ache que qual relação, né, que tem, eu vou explicar mais pra frente da doença dessas doenças que eu vou falar com a gordura visceral. Então, doença de Alzheimer, câncer, infarto, que também acho que as pessoas conhecem mais, né? Acabam relacionando bastante o acúmulo de gordura com infarto e AVC, e diabetes também, principalmente. Então, um excesso de gordura abdominal, né, de gordura visceral, pode levar futuramente a pessoa a ter todos esses tipos de problemas aqui. Como isso acontece? Bom, falei que existem os dois tipos, visceral e subcutânea. E qual que é o problema disso? Quando você acumula essa gordura visceral, essa gordura produz hormônios, já é constatado que é como se fosse um tecido já, né? Começa a produzir hormônios. E esses hormônios produzem adipocitocinas, que são hormônios pró-inflamatórios, ou seja, esse tipo de hormônio não vai ser benéfico para você, ele vai aumentar o nível de inflamação, e isso tem implicações em todas essas doenças aqui que eu acabei de falar. Então isso vai gerando processos inflamatórios que você não percebe, que é muito silencioso, por isso que muitas pessoas descobrem algumas doenças muito de forma tardia, né? Não consegue perceber isso no dia a dia, porque não tem nenhum sintoma. Então, a não ser que faça exames e, às vezes, dependendo do exame também, não consegue detectar, porque não é o exame certo. E aí, isso vão se passando muitos anos, quando a pessoa vai descobrir, já está num nível muito avançado. Então, esse processo inflamatório, ele é silencioso, mas é muito perigoso, podendo causar esses tipos de doenças aqui. Então, tudo começa a partir desse acúmulo excessivo de gordura nessa região, que é a gordura visceral. Bom, e aliás, né, na nutrição, como eu sempre falo aqui, nada acontece de forma isolada. E é exatamente por isso que eu vou te explicar o que uma coisa leva a outra, né? Você pensar que, mas é só uma gordurinha ali, não vai me afetar em nada. Isso afeta sim, nessas coisas muito graves até. Então tudo vai sendo uma reação em cascata, né? Levando uma coisa leva a outra a acontecer. Por isso que é importante você prestar bastante atenção nisso, para saber se você é uma pessoa que está em risco nesse sentido, tá?
Então, para você entender mais isso, deixa eu te explicar como é que acontece dentro da nossa célula a nossa produção de energia, porque isso faz todo sentido para você entender. Quando você consome glicose, né, a nossa energia, que a gente usa como fonte de energia, ela tem que entrar dentro da célula. Nessa célula vão acontecer, não vou entrar em detalhes, mas vão acontecer diversos processos metabólicos para que isso seja gerado energia. Energia para você viver, para você fazer suas atividades, energia normal, tá? O que acontece? Quando você consome muita glicose, além do normal, além do que seria recomendado, você pode ter uma resistência à insulina. Bom, a glicose está relacionada... O que tem a ver glicose com insulina? Quando eu tenho muita glicose, eu preciso de insulina para tirar essa glicose que está circulando no sangue e justamente fazer esse papel, levar essa glicose para dentro da célula para que lá ela consiga ser usada como fonte de energia. Quando a pessoa consome muita glicose, consequentemente, muita insulina vai ser produzida pelo seu pâncreas. E aí pode acontecer uma coisa chamada resistência à insulina. Essa resistência à insulina ela pode acontecer no seu fígado, no seu músculo. Então, lá no seu músculo, por exemplo, quando você tem resistência a essa insulina, você não consegue usar isso para usar como energia mesmo, no exercício, enfim. E no seu fígado você faz ainda com que, no momento que você tem o aumento de insulina, que seria para tirar essa glicose do sangue, quando você tem essa resistência à insulina, a insulina não consegue fazer o papel dela. E isso dentro do fígado é muito ruim, porque quando ele não tem essa sinalização de que se está chegando a insulina lá, é porque ele está retirando a glicose. Então ele entende que não tem energia. Ele vai produzir mais glicose a partir de outros substratos, mas vai produzir. E pensa, se você já consumiu a glicose através da sua alimentação e o seu fígado ainda assim está produzindo mais glicose, concorda que isso vai ficar em excesso? E se essa insulina não está dando conta de fazer isso, porque a célula está resistente à insulina, não é que não tem a insulina não consegue agir. Porque lá na nossa célula a gente tem receptores, é como se fossem portinhas para essa insulina entrar lá. Dentro da célula existe uma outra molécula chamada GLUT4 que vai fazer isso ficar na paredinha da célula para que a glicose entre lá e aí aconteça todo o processo normal. Não sei se eu estou sendo muito específica, muito técnica, mas é isso que acontece. Não tem como eu explicar assim sem entrar um pouquinho nisso. Ou seja, quando você tem muita insulina, mas você está resistente à insulina, nada disso acontece. Então, o seu fígado vai produzir mais glicose porque ele acha que você não tem o suficiente, mas você já tem, porque você comeu da sua alimentação. Então, isso vai gerando todo esse processo. Bom, um carboidrato quando o carboidrato está em excesso, então nesse caso de consumir muito carboidrato, você tem um excesso de glicose. Quando isso acontece, isso vai ativando outras vias dentro do seu corpo, tá? E aí você tem, não usa quando está em excesso você não consegue usar para fonte de energia, isso vai para outras vias, que tem nomes aqui específicos de bioquímica, não vou ficar falando para não confundir vocês, mas isso forma o ácido palmítico, que isso é gordura visceral. Então, a partir do momento que eu tenho um aumento de glicose pela alimentação, né, do excesso, isso o que for utilizado como energia, beleza, o que sobrar, né, esse excesso vai ser usado em outra via que vai ser formado gordura visceral, ou seja, vai ser acumulado na sua região abdominal, nessa cavidade que recobre os seus órgãos. Então, isso vai ficar tudo em volta ali das suas vísceras, né, que são os órgãos. Então, é mais ou menos assim que acontece. Por que que isso é tão problemático? E por que que é tão importante você saber disso? Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma coisa chamada síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam risco de doença cardiovascular. Ou seja, quem tem síndrome metabólica tem 3 vezes mais chances de ter um AVC ou de infartar. Então, isso é muito importante você saber. Então, o que te falam aí que
Para você não ter risco, é simples, pura e simplesmente você não comer gordura, não é bem assim que acontece. Aliás, a gordura nem é essa vilã toda. Então, tudo começa desse consumo exagerado, que vai aumentar sua insulina, que vai fazer com que ela não trabalhe como ela tem que trabalhar. O excesso vai fazer gerar essa gordura visceral, e essa gordura visceral pode te levar a ter uma síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica, ela se caracteriza por alguns fatores. Então, você pode identificar como que ela começa. Então, consumir muito excesso de carboidrato refinado, ultraprocessado, eu já estou fazendo com que eu tenha um excesso ali dessa glicose. Então, esse já é um fator. Daí, eu tenho o acúmulo da gordura visceral, a formação dessa gordura visceral, que vai causar um processo inflamatório em vários processos no seu corpo, e por isso esse acúmulo de gordura é um risco. Depois disso, você desenvolve uma resistência à insulina, porque de tanto produzir glicose, de tanto ter glicose, mais insulina vai ser produzida. Isso gera uma resistência à insulina nas suas células do músculo, do fígado, e isso impede outros processos também. E depois da resistência à insulina, você tem a síndrome metabólica, tá? Existem outros fatores os principais que podem caracterizar uma síndrome metabólica. Aumento da pressão arterial, a resistência à insulina que eu acabei de falar, e gordura abdominal. Então, já vou falar mais pra frente, eu vou falar como você pode identificar se o tamanho da sua gordura abdominal já é um risco. Deixa eu só ver aqui. Yasmin, Rose, Douglas, Sabrina, sejam bem-vindos, tá? Enquanto isso, se quiserem mandar dúvidas, vão mandando aí. Hoje é um pouquinho complexo, mas é importante vocês saberem. Bom, existe também resistência à insulina que acontece, eu falei, no fígado, no músculo e no tecido gorduroso. Então, preste atenção agora nisso aqui. Você tem lá as suas células de gordura, certo? Quando eu tenho insulina aumentada, a insulina, ela bloqueia num processo normal, tá? Vamos pensar no processo normal, você não tem nada. Você comeu, você estava em jejum, você comeu, aí a insulina aumentou, e aí isso faz com que bloqueie a quebra da sua célula de gordura, porque afinal, o que acontece? Se você tem energia vindo de fora, você não vai precisar quebrar essa gordura para usar como energia. Mas, se você tem excesso de insulina, o que vai acontecer? Esse processo vai ficar comprometido, ou seja, ela vai continuar quebrando a gordura. Aí você pode pensar, mas não é bom. Então, se eu tenho um aumento de insulina, e esse aumento de insulina impede, facilita essa quebra de gordura, então beleza, tá queimando minha gordura. Mas não, por quê? Como essa gordura não vai ser utilizada como energia, porque você está comendo, né, está vindo de fora, ela vai ser acumulada, e é esse justamente o problema. Então, na resistência à insulina isso acontece, ou seja, a gordura, ela sai da célula, mas ela fica circulante. Ela fica circulante, isso não vai ser usado como energia, é como se fosse um corpo estranho, tá? Então a gordura fica ali circulando, é um corpo estranho, e aí vai ativar toda uma via inflamatória. Então aí a gente entra de novo na inflamação. Então, tendo essa inflamação, você vai ter diversos problemas, inclusive o aumento do risco de doença cardiovascular, que é um processo totalmente inflamatório, tá? Bom, falei da resistência à insulina no fígado, no músculo, né, nas células de gordura. Então aí você vê que esse aumento de insulina, ele é ruim por vários motivos e acaba interferindo em vários processos dentro do seu corpo. Bom, vamos para a parte de critérios para saber se você pode ter síndrome metabólica. Eu falei alguns, mas tem outros também que são principais. Então, todo mundo aí, quando já fez um exame de sangue, provavelmente o seu médico pediu o perfil lipídico lá, que são o colesterol, as frações de colesterol, mas o mais importante mesmo é o triglicérides. Então, quando você tem circunferência abdominal aumentada, o que é uma circunferência abdominal aumentada? Para homens, 102,
Para mulheres, 88. Então, você pega uma fita métrica e mede ali na sua região do umbigo, aqui na cicatriz umbilical, a parte de cima, uns 2 dedinhos para cima, você mede com a fita métrica. Se você é mulher e der mais de 88, isso já significa um risco. Se você é homem, acima de 102, tá? Além disso, triglicérides maior do que 150, né? Se der no seu exame mais do que 150 de triglicérides. Aumento da pressão arterial, isso aqui não acontece com todas as pessoas, tá? Mas também é um fator importante. Então, se você tem a pressão alta, então se sua pressão, aqui, a gente tem a sistólica e a diastólica, né? Se a sistólica é aquela que é maior e a diastólica menor. Se a sistólica for maior que 130 e a diastólica menor que 85, também já significa um risco. E a resistência à insulina, que é todo esse processo que eu acabei de falar. Então, se você tem, e outra, HDL, se no seu exame também do perfil lipídico der para homens menos que 40 e mulher menos que 50, o que é o HDL? É um tipo de colesterol que a gente chama de colesterol bom, que não é nem um jeito certo de falar isso, mas é como as pessoas conhecem, que tem fator protetor para doença cardiovascular, né? Ele vai diminuir essa chance de você ter um AVC ou um infarto. Então, quando você tem isso diminuído, é uma coisa ruim. Então, se você pegar, se a circunferência abdominal ela tiver maior do que esses valores que eu falei, se você no exame de triglicérides você tem mais do que 150 lá no valor, se você tem a pressão alterada, isso não para todas as pessoas, se você tem resistência à insulina e o seu HDL está baixo, tudo isso já caracteriza uma síndrome metabólica. Você já está em síndrome metabólica e tem 3 vezes mais chance de ter um AVC ou um infarto, tá? Então, por isso que é importantíssimo você identificar isso. Qual outra coisa muito importante? Quando você faz exame de sangue, normalmente o que as pessoas focam muito é na glicemia, né? Então, você tem lá menor que 99, seria o valor ideal, né? De você não ter o seu valor de glicemia ali maior do que 99. Mas esse não é o único fator importante. Aliás, não é nem parâmetro para você avaliar isso. Quando você quer saber de fato, você precisa avaliar o seu nível de insulina. Então, quando o seu médico pede só os níveis de glicemia, isso não vai dizer muita coisa, porque às vezes pode dar normal, às vezes a pessoa pode ter resistência à insulina e os níveis de glicose dela tá normal. Por quê? Às custas de que esse nível de glicose tá normal? De uma produção exagerada da insulina. Então isso já está acontecendo no seu corpo, muitas vezes está acontecendo há vários anos, né? O seu pâncreas está ali trabalhando demais para dar conta de toda aquela glicose que está chegando. Então sim, nos primeiros anos, isso vai estar, quando você vai fazer um exame de glicemia, a sua glicemia vai estar lá de boa, normal. Você não vai desconfiar de nada, você vai falar, tô saudável, né? E aí e é por isso a importância também de você avaliar essa circunferência abdominal, porque se você olha lá, o seu exame de glicemia está dando normal, mas você tem todos esses fatores que eu acabei de falar, circunferência abdominal aumentada, sua pressão é alterada, você tem triglicérides alto, HDL baixo, então esse valor de glicemia não serve para nada, né? É o seu pâncreas que está produzindo insulina para dar conta dessa glicemia todo esse tempo. E é por isso que também se fala, né, que a diabetes é uma doença silenciosa, porque isso está acontecendo, às vezes, para dar uma diferença no seu exame de glicemia, isso demora muitos anos, né, para ter uma alteração. E quando chega nesse nível, o negócio já está num nível extremo, né? Você acha que está no começo ali, mas às vezes já está com quase diabetes, né? Então a resistência à insulina é um pré-diabetes. Então, é por isso que é importante você prestar atenção nesses fatores sim, quando o médico te pedir um exame e entender que não é só glicose que importa, não é só glicemia que importa e mais, né? Isso não é fator para você definir nada. Você precisa medir ali o nível de insulina. Um nível de insulina normal, só para vocês terem uma ideia, é em torno de 5. Se você tiver acima de 13 ali, você já é caracterizado como resistente à insulina. Então precisa prestar bastante atenção nisso, porque vocês viram que aumenta o risco. Quem tem síndrome metabólica tem um risco 3 vezes maior de ter uma doença cardiovascular, né? Um infarto, um AVC.
Bom, qual o outro problema de você ter acúmulo de gordura visceral? Que é o que a gente está falando aqui. Quando você tem o acúmulo desse tipo de gordura, você tem a diminuição de proteínas chamadas adiponectinas. As adiponectinas são proteínas protetoras para o seu coração. Então, quando você tem isso diminuído, consequentemente, você está mais exposto ao risco, né? Diferente dessa gordura que eu falei, que é a subcutânea, né? Que é essa que está embaixo da pele, ela produz esse tipo de proteína protetora. E é bom, né? Precisa existir. Mas a gordura visceral não produz, ela diminui a produção das proteínas protetoras do seu coração. Então, isso já é um fator, tá? E esse tipo de adiponectina, ela é importante porque ela faz com que a sua gordura, né, essa que é visceral, que é essa gordura subcutânea, seja usada para que o seu coração funcione bem. Então, para bombear ali, para fazer as funções, esse tipo de proteína ela é importante. Então, quando você tem ela baixa, você expõe o seu coração mais ao risco, tá? E, além disso, a gordura visceral, além de diminuir as proteínas que seriam protetoras, ela faz aumentar a produção de proteína pró-inflamatória. Então, você vai, consequentemente, ter um processo inflamatório mais intenso ali quando você tem gordura visceral. Uma das coisas também, né, as pró-inflamatórias, elas fazem com que as gorduras que são boas são transformadas em gorduras ruins. Então, tudo isso vai caracterizando esse quadro de inflamação, né, por vários processos metabólicos que acontecem, e aí você tem mais chance de desenvolver esse tipo de doença. Então, voltando na questão da glicose, vocês viram que, como eu falei no começo, tudo uma coisa leva a outra, é uma cascata. Tudo gira em torno da alimentação. Então, isso aqui que eu tô falando são doenças totalmente nutricionais, que se você for pegar um diabético aí, que toma medicamento, isso vai resolver o sintoma que a pessoa tem e vai reduzir os níveis de glicemia, mas isso não vai tratar, isso é uma coisa nutricional. Então, enquanto você tomar uma medicação e não cuidar da alimentação, isso não vai ser resolvido. Como eu já falei em várias outras lives aqui, tem diabético que consegue reverter o uso da insulina, não precisar mais de insulina a partir do momento que muda a alimentação. É incrível como isso acontece. Então, tudo vem da alimentação. Então, tudo isso, né, que eu tô falando aqui, gira em torno da alimentação que você faz. Então, o acúmulo da gordura visceral, ele veio de algum lugar. Então, ele veio do tipo de alimentação que você fez. Bom, eu falei bastante aqui desse aumento da glicose que pode causar. Então, mais uma coisa que relaciona essa questão de aumentar o consumo de glicose e doença cardiovascular. Quando você tem um aumento de consumo de glicose, a glicose ela se liga em uma proteína também que chama ApoA. Essa proteína, ela está ligada à produção de HDL. Lembra que eu falei que o HDL é o nosso colesterol bom, que protege o nosso coração, que a gente precisa estar com isso em dia? Bom, quando você tem acúmulo de glicose, essa glicose se liga a essa proteína, impedindo a produção de HDL, que é o nosso colesterol bom. Então, isso é uma coisa ruim, certo? Uma outra coisa, a glicose, ela também se liga ao colágeno, tá? O que acontece? No seu vaso sanguíneo, você tem, nas paredes do vaso sanguíneo, as artérias ali, elas precisam de flexibilidade. A partir do momento que a glicose se liga ali, essa flexibilidade diminui, fica mais rígido. Quando acontece isso, aumenta a pressão ali no vaso, né? Então, não tem um vaso tão flexível, isso vai aumentar a pressão também. Isso explica porque muitas pessoas que têm esse risco têm a pressão arterial alterada, tá? E diminuindo Aliás, e tem um outro fator também que acontece, que aumenta o risco de você ter trombose. Então, você tem aí todas as características de uma pessoa que infartou, é isso que acontece. Então, você tem a glicose se liga ali, nessa proteína que tem um fator protetor para produzir HDL, que é uma coisa boa para o seu coração, então ela impede isso.
ela diminui a flexibilidade ali da sua artéria. Então, isso sendo menos flexível é ruim porque aumenta a pressão dentro do vaso e ainda, né, terceira coisa, aumenta o risco de trombose. Então, tudo isso ocasiona um evento de doença cardiovascular. Então, vocês viram que tudo começa na alimentação. A partir do momento que eu tenho esse tipo de alimentação, eu aumento o meu risco de isso acontecer com certeza, tá? Por isso que é importantíssima a alimentação, gente. Não tentem tratar as coisas com remédio, façam isso que você vai ver que sua vida vai ser muito melhor, né? Porque, como eu falei, são coisas que vão acontecendo durante muito tempo. Isso aqui não vai acontecer de uma hora para outra, né? Por isso que são pessoas mais velhas e hoje em dia tem até pessoas muito jovens tendo esse tipo de coisa que eu tô falando aqui, infartando, que tá cada vez mais assim, né? Mas a alimentação é importante. Estresse também é um fator de risco para isso, né? Também faz com que essa inflamação no vaso aumente, porque deixa mais rígido essa parede do vaso quando você tem estresse. O tabagismo, né? Você fumar. Então, são vários fatores, mas que começam tudo também, principalmente na alimentação. Bom, dieta, né? Então, como eu falei, como deve ser a dieta para que você reduza a sua gordura visceral e para que você não tenha, diminua as chances de tudo isso que eu acabei de falar aqui, que é muito ruim. Então, uma dieta, sempre venho defendendo aqui, vocês sabem que eu sou super defensora disso. Uma dieta baixa, principalmente em carboidratos refinados, açúcar. De onde vem isso, Alana? Açúcar mesmo que você adoça as coisas, açúcar que vem dos doces, açúcar que vem de ultraprocessado, produto lá do mercado, da prateleira. Farináceos, né? Então, o bolo, o pão, a torradinha, tudo isso precisa ser diminuído. E muitas pessoas tendem a subestimar o consumo dessas coisas, acham que comem pouco dessas coisas, mas a maioria não. Quando eu mesmo vejo muito isso na prática, né? Mas eu quase não como essas coisas, é bem pouquinho, né? Vou ter que tirar. O que você come? De manhã eu como um pãozinho, só um pãozinho, com leite e mais nada. Aí, ali, né, entre o almoço e o café da manhã, eu sinto uma fomezinha, eu vou lá e pego uma torradinha. Aí no almoço eu como macarrão, um pouquinho de macarrão, arroz e tal. No café da tarde eu como um pedaço de bolo, mas só um pedacinho e mais outras coisas. E aí à noite eu como pão com alguma coisa. Você vê que eu falando assim, parece mesmo que não é muita coisa, né? Parece que aquela quantidade não faz diferença. Mas você vê que em todas as refeições tem uma dose ali de glicose que para você pode não ser exagerada, mas que nesse nível, nessa quantidade já seria considerada excesso. Então isso precisa ser diminuído, isso já está mais do que claro, mais do que provado na ciência, que isso sim causa, aumenta o seu risco de ter uma doença cardiovascular, aumenta o seu risco de ter gordura hepática, gordura no seu fígado. E, aliás, gordura no fígado você também é uma coisa que você não consegue perceber, a não ser que você faça um exame. Então, quando está no estágio inicial ali de acúmulo de gordura no fígado, que é causado por tudo isso que eu falei, né? Porque, afinal, se você tem ali excesso de glicose, excesso de insulina, e essa insulina não consegue agir lá no seu fígado vai produzir cada vez mais glicose. O que ele vai usar como energia, tudo bem, que ele não vai usar, vai ser transformado em gordura. E é aí que você fica com gordura no fígado, tá? E isso você não sente nada, você vive sua vida normal, você não tem sintoma, você só vai perceber mesmo, sem fazer exame, né? Se você passar a vida toda sem fazer exame, você só vai perceber quando realmente estiver num nível muito avançado. Quando tiver fibrose lá no seu fígado. Então, isso é muito importante, você avaliar esses fatores aqui para você identificar se realmente, será que sua alimentação está sendo legal nesse sentido, né? Você não está favorecendo esse tipo de coisa? Então, comer glicose em excesso, né, que vem de todas essas coisas que eu falei, e que o excesso, talvez você ache que não é, né? O que você faz hoje, talvez você ache que não é excesso, mas né? Talvez não, né? Com certeza é melhor que você reveja isso, reveja os seus hábitos, tanto de alimentação como de atividade física, que também diminui bastante o risco, né?
mas a alimentação com certeza é o principal. Então dá uma avaliada se você não está exagerando nesse tipo de coisa. Bom, então como que eu consigo identificar se eu tenho resistência à insulina? Tem uma coisa que é muito importante. Então, voltando, vou falar de novo que eu sei que pode estar meio complicado para você entender. É muita coisa técnica, enfim, mas vou tentar explicar da forma mais simples possível. Então, você viu que eu faço isso na minha alimentação, eu aumento a minha insulina, eu tenho resistência à insulina, e daí resistência à insulina eu tenho uma síndrome metabólica, e essa síndrome metabólica aumenta em 3 vezes mais a chance de eu ter doença cardiovascular, tá? Além de tudo isso, o que tem a ver isso com a gordura visceral? Se eu tenho um aumento de gordura visceral, eu tenho um aumento de proteínas pró-inflamatórias, e isso é totalmente... influencia negativamente para você ter esses eventos, porque doenças cardiovasculares são doenças inflamatórias, começa tudo de uma inflamação. Bom, resumindo, se eu falei que a resistência à insulina ali ela é fator importante para você definir a sua síndrome metabólica, aí tem todos esses riscos aí, é importante que você identifique se você pode ter resistência à insulina. Sem fazer nenhum exame, como que eu posso identificar isso? Se eu não tenho exame em mãos, não fiz exame agora, como que eu posso ter uma ideia? Nossa, minha garganta tá ruim. Se realmente eu posso ser alguém que tá com risco para desenvolver síndrome metabólica. Primeira coisa, né, que eu tô falando aqui desde o início, gordura abdominal. Então você vai pegar uma fita métrica aí, e mais do que medir a circunferência abdominal, eu vou te ensinar a fazer uma outra coisa, tá? Então você vai medir a sua circunferência. Então ali acima do seu umbigo tem um umbigo. Como que eu vou mostrar isso? Não tenho nada redondo. Ah, tem. Tem um umbigo aqui é o umbigo. Dá pra ver? Bom, aqui é a parte de cima. Então você vai medir 2 dedinhos aqui, ó, do seu umbigo, e vai fazer a circunferência ali com a fita métrica, tá? Aí você vai pegar esse valor e vai dividir pela sua altura. Isso é índice de relação cintura-altura. Isso identifica risco, tá? Então você faz essa conta. Mede lá na cicatriz umbilical 2 dedos acima, divide pela sua altura em centímetros. Então se você tem 1,64 m, você vai dividir por 164. Se esse valor que der da sua relação cintura-altura der mais do que meio, né, 0,5, isso já é um fator fortemente associado à resistência à insulina. Significa que você está produzindo muita insulina para manter os seus níveis de glicose, porque provavelmente está alto, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa que caracteriza bastante pessoas que têm resistência à insulina. Vocês já viram, não sei se vocês já chegaram a ver, pessoas que têm mancha no pescoço, uma mancha bem escura no pescoço. Parece até que às vezes é sujeira, mas não é. Então se você vê essa mancha, se você tem essa mancha aqui nessa região, até aqui, isso também pode caracterizar resistência à insulina, tá? Essa mancha se chama acantose nigricans, para quem não sabe. E gordura no fígado, que eu acabei de falar. Então, se você fez um exame e você está já com gordura no fígado, isso é praticamente sinônimo de resistência à insulina. Isso já significa, você nem precisa fazer mais nada. Se você já tiver com gordura no fígado, você já significa que você está resistente à insulina. Voltando, por quê? Porque se eu estou com gordura no fígado, significa que a minha insulina não está sendo absorvida para tirar aquela glicose. Ou seja, a minha glicose está vindo da minha alimentação e do meu fígado. Se o meu fígado está produzindo muita glicose, parte ele vai usar para energia, parte vai ser armazenado na forma de gordura. E aí você tem gordura no fígado, certo? Então tudo isso entra... aliás, para você ver de como a gente saiu da gordura abdominal, que pode parecer uma coisa inocente, né, para chegar numa doença cardiovascular que é tão séria, né, que aí muitas pessoas têm e às vezes parece que é do nada e nada acontece do nada, gente. Na nutrição, na alimentação, na sua saúde, nada acontece do nada. Então vocês precisam sim
se atentar mais nisso, no estilo de vida, na alimentação, porque são coisas que lá na frente vão fazer muita diferença. Agora, pra você, pode não ter diferença nenhuma, mas lá futuramente, com certeza, vão ter muitos danos. Uma outra coisa importante de falar é que pessoas que... Por que é importante você fazer essa medida? Porque tem pessoas que você olha, a pessoa tá com sobrepeso, ela é obesa, você já vê que ela tem uma circunferência aumentada. É nítido, né? Não precisa nem fazer medir com a fita, você tá vendo. Mas o que acontece muito são as pessoas falsas magras, né? Que você vê que ali, você olhando, então a pessoa até quando tá com a roupa normal, você nem vê que ela tem tanta gordura abdominal, né? No geral, ali no todo, ela é uma pessoa fininha, né? Mas ela tem excesso de gordura abdominal. Isso já caracteriza risco. Então não pense você que tá ali, não tá, nem quando você vai fazer a conta, por isso que o IMC, né, que é o índice de massa corporal, quando a gente aprende a fazer, né, pra ver se tem, se você tá normal, se você tá com sobrepeso ou já é obesidade. Esse não é o melhor parâmetro de você avaliar, porque às vezes a pessoa faz essa conta e ela tá dentro dos parâmetros normais, né? Seria uma pessoa saudável. Mas quando você faz essa conta da cintura, essa pessoa já está caracterizada com risco para doença cardiovascular e para todas essas coisas que eu falei, risco de ter resistência. Risco não, né? Às vezes já tem resistência à insulina. E a implicação da resistência à insulina é tudo isso que eu falei, e também ser uma pessoa diabética, né? Então, o diabético, se você conhece alguém aí que é diabético tipo 2, a diabetes tipo 2, ela é uma doença nutricional, né? Então, ela surge a partir do tipo de alimentação que você faz. Então, uma pessoa que já tem a gordura ali acentuada no fígado, provavelmente ela vai ser uma pessoa diabética. Então, ou ela muda o estilo de vida dela, ou ela vai ser uma pessoa diabética. E muitas pessoas não sabem dessa relação, né, que tem uma coisa com a outra. Ou até das doenças que eu falei, do mal de Alzheimer, de câncer, né, que toda essa inflamação aumenta o risco dessas doenças. E tudo começa na alimentação, que vai pro excesso. Começa na alimentação com excesso de glicose, vai para o excesso, você tem acúmulo de gordura visceral, a gordura visceral aumenta a inflamação aumenta o risco de todas essas coisas que eu acabei de falar. Então não é uma coisa simples e que não vai aparecer do nada, né? Isso está provavelmente em muitas pessoas aqui, já é um processo que está acontecendo, você não está percebendo, que você não está sentindo isso fisicamente, mas que futuramente, com certeza, pode te causar muito problema, pode te causar essas doenças que eu falei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida sobre o assunto? E façam essas medidas, tá? Se você tá em dúvida, se você é esse biotipo aí que não necessariamente tem... você olha assim, não é uma pessoa obesa, não é uma pessoa com excesso ali de gordura nas outras partes do corpo, mas que essa gordura abdominal aí, se você fizer essa conta e der esse valor de meio, né, que é a cintura sobre a altura em centímetros, você já é uma pessoa que está com risco. Precisa começar a cuidar da alimentação e já é uma pessoa que provavelmente pode ter resistência à insulina. Certo, gente? Não vão falar nada? Perguntar? Vamos lá, a Rose falou. Qual é o valor que tem que dar para estar saudável da última medição? O valor da... Então, existem dois tipos de valores. O sol da circunferência, tá? Que é para mulheres 88 centímetros e para homens 102. Então, se você fizer essa medida ali no umbigo 2 centímetros acima e der maior do que esse valor, já é considerado um risco sim de doença cardiovascular, tá? Agora, resistência à insulina, é mais importante ainda você fazer essa outra conta. Então, você pega esse valor que deu da circunferência e divide pela sua altura em centímetros. Então, se você tem 1,64, você divide por 164. Se der maior do que 0,5, isso já caracteriza um bom indicativo de resistência à insulina. E se você tem a chance, a oportunidade de fazer exame,
Isso, resistência à insulina. Exato. Lógico que tem os outros fatores, né, que vão intensificar isso, mas seria interessante, a partir disso, você já fazer exame para medir de fato a insulina, né? Porque às vezes você fez exame recente e tá lá, como eu falei, a glicose tá normal. Você não tem problema de pressão alta, sua glicose tá normal, seu colesterol total tá normal, né? Que muitas pessoas focam muito no valor do colesterol total e no LDL, que não... Gente, eu vou fazer uma outra live aqui, vou preparar essa live aqui, é muita coisa pra falar. Mas colesterol total, as pessoas precisam saber disso, não quer dizer nada. Tudo isso que eu falei aqui é muito mais importante para você ter doença cardiovascular, tá? Então, se você tem a oportunidade de fazer exame e ver esses fatores que eu falei, então, se o seu HDL, que é o bom, está baixo, é muito pior do que o seu colesterol total tá alto. O seu triglicérides é um fator muito importante. E o seu valor de insulina de jejum, né? Mais do que o glicemia de jejum. Então, unindo esses exames aí, fazendo a circunferência abdominal, se tudo isso der alterado, você não tá nem em resistência à insulina, você já tá com síndrome metabólica, tá? Ufa, deu menor. Tá vendo? É importante saber. E aí, cuidar pra não fazer com que isso aumente. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então eu vou encerrar aqui falando que o objetivo mesmo dessa live era vocês entenderem que emagrecer, não só emagrecer, como eu falei, tem pessoas que são magras, olhando, elas são magras, mas existe esse acúmulo abdominal. Isso é extremamente importante e é fator de risco para coisas muito sérias, muito graves, que você precisa começar a mudar agora, já, não é tipo amanhã. Os seus hábitos, se você não quiser ter nenhum tipo de doença dessa. Então, gordura abdominal não é só estética. Não pense que é só estética. Então, essa pessoa aí, falsa magra, que come de tudo, muitas vezes não engorda, né? Tem pessoas que são assim, o magro de ruim, sabe? Mas que concentra também essa gordura abdominal, precisa também tomar cuidado. Não é só obesidade que é sinal de doença, tá? Então, gordura abdominal é extremamente importante. Gordura visceral, né? Ela causa todos esses tipos de problemas e você precisa estar bem atento a isso. Se você quiser ter uma vida, né, com longevidade, com mais saúde e não passar por nenhum problema desse aqui, que com certeza quem já viu, né, conhece alguém, tem algum familiar que já teve algum problema desse, é algo muito sério, traumatizante para a família também. Muitas pessoas nem sobrevivem a isso. E alimentação, gente, alimentação é tudo, sempre a base de tudo. Se você cuidar da sua alimentação, você não vai precisar se preocupar com isso, se preocupar com remédio, né, de ficar tomando insulina, tomar remédio para pressão. A alimentação consegue regular tudo isso. Essas doenças são doenças nutricionais, elas não vão ser tratadas com remédio. A gordura no fígado, por exemplo, não tem remédio para isso. É alimentar. Então, enquanto você não tratar com a alimentação, você não vai tratar o problema. Bom, vou encerrar. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Um beijo e até a próxima. De nada, Rose. Beijo. Tchau.